muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, o nosso Pai, para este nosso momento de culto, que Deus nos concede neste dia, pela sua graça, pela sua misericórdia. Lemos na palavra de Deus: vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor, conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos e duram para sempre. De fato, como nós amamos os ensinamentos de Deus. E pelo fato de nós amarmos esses ensinamentos e pedirmos que Deus nos ensine, nos abençoe, nós somos pessoas de fato agraciadas. Somos pessoas felizes. Que bom que hoje podemos estar aqui com vocês, a convite do pastor Mário e da diretoria. Neste final de semana, ou nos últimos dias, o pastor Mário, sua esposa Nadir e a filha Luíse foram visitar o estagiário agora, o filho Gabriel e a esposa Luíse, a esposa Suelen, lá na cidade de Ariquemes, em Rondônia. Então, a família pastoral também está feliz por estarem reunidos por estes dias. E nós, então, podemos estar aqui com vocês, o que também é um momento agradável e feliz para mim, e eu fico agradecido. Saudamos, assim, a todos os membros, a todos os visitantes, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, conforme é costume, no sábado, sempre a transmissão, que todos sejam abençoados e guardados pela palavra de Deus. Bem, os nossos cultos, então, todos os sábados, às 18 horas, domingos às 9, e durante a semana agora temos a programação, sexta-feira, no dia 7, 19h30, a reunião dos leigos, no sábado, dia 8/7, 1h30, instrução de confirmandos, e também às 14h30, e 17 horas, instrução de adultos. Sábado, dia 8, também, após o culto Juventude. E ainda à noite haverá culto na congregação Concórdia, em Forquetinha, e no domingo, dia 9, culto no Moinhos d'Água, às
14h30. Que Deus, então, nos abençoe nesse culto, que a sua palavra venha à nossa vida, ao nosso coração, e que o Espírito Santo possa agir livremente em nós, para que nós possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos para o primeiro hino. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina, que reunido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. De fato, nós servimos ao nosso Deus, Criador, Redentor e Santificador, o Deus que se revela em um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É o grande mistério da Santíssima Trindade, assim como louvamos na terceira estrofe do nosso hino. Nós seguimos na parte da invocação. Em nome de Deus Pai, Criador e sustentador da sua criação e criatura. No nome de Deus Pai, iniciamos o culto que começa aqui e não termina aqui. Ele continua na nossa casa, junto aos nossos familiares, amigos e colegas. Em nome de Deus Filho, enviado pelo Pai para nos perdoar. Nosso Deus é rico em perdoar. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da condenação. Em nome de Jesus, iniciamos o culto. Em nome do Espírito Santo, que reúne tantas pessoas diferentes num mesmo local e numa única fé. No nome do Espírito Santo, iniciamos o culto. É graças ao Espírito Santo que aqui estamos reunidos, pois Ele nos chamou e alimenta na fé. Ele nos enche de dons e nos dá a capacidade para melhor servir ao nosso Deus. Amém. Nós seguimos com a parte da confissão e assim como estamos, nós entoamos o hino 32, conforme projetado.
aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Querido Deus, na Tua presença confesso-me culpado de todos os pecados que cometi. Pequei pelo meu falar, pelo meu agir, pelo meu deixar de agir, pelo meu pensar, pelo meu sentir. Diante da Tua lei, sei que não sou inocente. Sei que mereço a condenação, mas confio no Teu amor e peço: tenhas misericórdia de mim. Sei que és rico em perdoar, e por causa dessa Tua riqueza, venho até aqui para implorar por perdão. Queiras nos perdoar por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs do Senhor Jesus, a confissão de pecados sempre é um momento sério e solene na nossa vida e também no nosso culto a Deus. Então nós precisamos sempre estar lembrados que nós confessamos diante de Deus a nossa imperfeição e pedimos que Deus nos torne justos através de Cristo. Então temos na absolvição as seguintes palavras: era o nosso sofrimento que Ele, Jesus, estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Portanto, a todos que com sinceridade buscam o perdão de Deus em Cristo e assim o confessaram neste momento, como ministro da palavra, vos anuncio a graça e o amor de Deus. E por ordem do Senhor Jesus Cristo anuncio o perdão de todos os seus pecados. E eu o faço em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus de fato possa agir em nossa vida, em nosso coração, para que nós voltemos sempre o nosso coração e o nosso pensamento ao Senhor. Nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados e sempre creiamos na obra redentora de Jesus sobre a cruz. Convido a todos para nós lermos de forma responsiva as palavras do introito, ou seja, o salmo para o nosso culto. Salmo 119, versículos 153 a 160, de forma responsiva, sendo o último versículo de forma conjunta. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei.
Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus ensinamentos são justos e duram para sempre. Amém. Estas são as palavras do introito para o nosso culto, salmo, em que nós louvamos a Deus. Reconhecemos o seu senhorio sobre cada um de nós e reconhecemos a nossa dependência diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o hino que segue. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos savos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos savos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Sempre quando nós podemos falar com Deus em oração, isso é para cada um de nós um momento especial, um privilégio, porque a palavra de Deus nos incentiva a sempre orarmos, a termos uma vida de oração. E Jesus deixou esse exemplo maravilhoso também para cada um de nós. Porque nós oramos a Deus, nos dirigimos a Ele. E Deus então nos responde
na sua palavra, no seu agir. Senhor, nosso Deus e Pai no céu, nós estamos reunidos em culto neste dia, aqui em tua casa. E nós estamos reunidos em teu nome, porque nós queremos render culto a ti e aqui ouvir a tua palavra, receber o teu ensinamento. E para isso nós imploramos a tua ajuda divina. Recolhe todos os nossos pensamentos da distração e dirige cada pensamento inteiramente para ti e tua palavra, a fim de que nós sempre melhor te reconheçamos como nosso Deus, que nós mais fervorosos te amemos e mais firmemente confiemos em ti e obedeçamos aos teus mandamentos. Não permitas que alguém de nós não seja abençoado pelo conhecimento da verdade e por nova força para o bem que vem das tuas mãos. Que a tua bênção, ó Deus, acompanhe tudo aquilo que nós ouvimos, falamos e fazemos. Em nome de Jesus, teu Filho, o nosso amado Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos para os momentos das leituras bíblicas. Primeiramente, texto do profeta Jeremias e depois, texto do apóstolo Paulo aos Romanos. A leitura do Antigo Testamento se encontra em Jeremias, capítulo 28, versículos 5 ao 9. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. A leitura da epístola nós encontramos em Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis, sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que o liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus.
Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que fez saber o que é pecado, pois não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que eu ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir. Pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nestes momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas uma coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. E sempre as crianças contar de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca ter medo, a verdade
pode falar que Deus ama todos igual. E Quando partirmos da vida aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos encontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor, e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor, e sempre conosco está. Ouvir o Santo Evangelho na casa de Deus também é um privilégio sempre para cada um de nós, porque das palavras do Evangelho nós temos a palavra do próprio Senhor Jesus. É Jesus que vem e fala diretamente à nossa vida, ao nosso coração. E a nossa mensagem no culto de hoje vai então ter como base o Evangelho que vamos ouvir a seguir. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 42. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque ele é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. As palavras do Evangelho nos chamam a atenção e nós vamos então depois refletir sobre elas na nossa mensagem. Mas queremos desde já dizer que a nossa mensagem tem como tema de que Jesus não veio para separar, mas ele veio para unir. Este é o tema que nós vamos então depois observar no nosso culto, na nossa mensagem. Convido a todos agora para confessarmos a nossa fé cristã no Deus triuno. E nós o fazemos nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus abençoe essa confissão no coração de cada um de nós. Amém. A congregação pode se assentar. Nós agora convidamos as crianças para virem à frente. Momento especial do envio para a escola dominical. Então as crianças vêm até a frente. Elas fazem a sua oferta. Vou colocar aqui em cima. Isso. E assim, depois elas também recebem a bênção para irem à escolinha dominical. Bota aqui, Gabriel. Vem aqui, o tio mostra onde colocar. Assim. Bota aqui assim. Aqui, por aqui. Isso. Ok. É uma didática muito bonita e saudável também dentro da igreja, quando nós já ensinamos também as crianças, da sua maneira, do seu tempo, da sua forma, a também prestarem a sua oferta a Deus, porque isso faz parte da nossa vida cristã. Pois bem, agora então vocês todos estão se preparando para irem para a escolinha. E como é que a gente sempre faz? A gente junta as mãos, abaixa a cabeça. Vamos esperar o Gabriel chegar. Isso, Gabriel. Juntamos as mãozinhas e todos vão receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que Deus abençoe a todos na escolinha bíblica, no aprendizado da palavra do Senhor. Em preparação à mensagem do nosso culto, nós cantamos o hino conforme projetado. Olhando a manhã com gratidão, cantando seu alegre oração. Um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glórias estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a companhia do Santo Espírito venham à nossa vida, ao nosso coração e possam agir livremente em cada um de nós, para recebermos o ensinamento da palavra de Deus, recebermos a palavra do Senhor, que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vem, ó Senhor, vem, Espírito Santo, age na nossa vida, age no nosso coração, para que nós possamos crescer na Tua presença. Amém. A congregação pode se assentar. Irmãos e irmãs no Senhor Jesus, antes, quando nós ouvimos o texto do Santo Evangelho, nós talvez ficamos um pouco pensativos, e sempre quando lemos esse texto, ele nos chama a atenção. Parece um texto muito duro, um texto muito difícil, e nos dá a impressão de que Jesus ali apertou demais com a sua mão. E claro que a palavra de Deus, ela tem vários aspectos, várias passagens, onde ela é um pouco mais difícil, onde nós precisamos ler um pouco mais profundamente, vasculhar mais, para nós aprendermos o que de fato ela quer nos dizer, o que ela quer nos ensinar. Muita gente, quando chega diante da palavra de Deus e não a compreende, já começa a diminuí-la, começa a menosprezá-la, ou até mesmo começa a negar, dizendo, isso não pode vir da parte de Deus. E de fato, às vezes, o caminho mais fácil é a crítica, é a negação. Mas criticar ou negar a palavra de Deus não resolve o problema. É necessário buscar uma solução, buscar o entendimento, para que nós ao menos possamos compreender. E isso então acontece também no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ora, quando nós lemos a Bíblia, especialmente as palavras do Senhor Jesus no Novo Testamento, nós vamos ver que em várias passagens, Jesus vem e anuncia a paz. Nós lemos isso em várias passagens. Por exemplo, no tempo em que Jesus foi morto e ressuscitou, ele precisou várias vezes dizer para os seus discípulos, para as pessoas à sua volta, eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. E Jesus ainda vai mais longe, diz, a paz que eu estou deixando e que eu estou transmitindo a vocês é uma paz que o mundo não pode dar, porque ela não vem da terra, ela não vem do chão, porque ela vem do céu, ela vem da vida eterna. Inclusive o profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus nascer, ele já havia profetizado uma palavra dizendo que no futuro haveria de nascer, haveria de vir o príncipe da paz. E Jesus foi esse príncipe. Mas então nós lemos no texto as palavras de Jesus e que nos parecem duras. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. De fato, palavras difíceis para nós, mas nós precisamos compreendê-las. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus se revelou a cada um de nós, Jesus se revelou em todos os aspectos, seja nos aspectos bons e também nos aspectos ruins.
Lembrem que Jesus um dia disse para os seus discípulos, né? Se você quer de fato ser o meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. Ora, nós vamos pensar, mas Jesus não prometeu uma vida gloriosa, abundante, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade na nossa vida? Não. Jesus nunca prometeu isso. Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. Mas tem uma diferença. Eu vou estar com vocês no carregar dessa cruz. Eu vou acompanhar vocês. Porque Jesus sabia que todos nós somos dependentes dele. Por causa do pecado, da imperfeição que reside, que está no âmago, que está no centro da nossa vida. Ninguém de nós é perfeito, ninguém de nós tem uma vida perfeita. Ninguém de nós tem uma vida sem problema ou sem dificuldade, seja ele maior ou seja menor. E então Jesus vem aqui e nos traz esse texto sobre a paz. Então o que ele quis dizer? Ele quis já começar a preparar os seus discípulos e a sua igreja, dizendo, a minha vida vai trazer também problemas para vocês. Ou seja, se vocês forem meus discípulos, vocês também vão passar por problemas, por dificuldades. E Jesus então diz que a vinda dele ao mundo seria como uma espada que traria divisões, inclusive nas famílias. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem e corta entre aqueles que são a favor de Deus e aqueles que são contra Deus. Ela vem e corta, é uma espada que faz divisão entre aqueles que têm Jesus como seu Salvador ou daqueles que negam o Filho de Deus como o Salvador do mundo. E se nós lemos o texto de João, capítulo 7, nós vamos ver que no início do ministério de Jesus, ele mesmo, em sua própria família, também teve esse conflito, essa divisão. Mas nós sabemos que a Escritura Sagrada revela que a graça de Deus é universal. Ou seja, que Deus estende o seu amor a todas as pessoas. Que Deus não quer que alguém se perca. E a Bíblia diz com todas as letras que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer, Deus não tem júbilo, Deus não tem alegria pelo fato de alguém se perder, de alguém se desviar. Mas por que então acontece? Porque há aqueles que aceitam a Jesus e há aqueles que simplesmente o rejeitam. E é interessante nós observarmos. A Bíblia também diz que quando Jesus veio a este mundo, ele veio para os que eram seus. Ou seja, ele veio para o seu próprio povo. E o que aconteceu? Diz lá na Bíblia, e os seus o rejeitaram. Ou seja, não o aceitaram, foram contra ele. Então, a divisão causada entre aqueles que creem e aqueles que não creem, não é culpa de Deus. Quem causa a divisão é aquele que não crê. É aquele que não recebe a Jesus. E por isso Jesus preparou os seus discípulos e prepara a cada um de nós para essa verdade. Lógico que Deus não quer essa divisão, mas Deus não força ninguém a crer. Quando nós vemos os diálogos de Jesus com as pessoas com as quais ele conversou, e foram pessoas das mais diversas vertentes dos seus problemas, das suas dificuldades, Jesus nunca obrigou ninguém a crer nele. Jesus lamentou quando alguém não aceitou, mas Jesus nunca obrigou. Nós sabemos que em nosso país, felizmente, nós temos tolerância e nós temos liberdade. E a lei do nosso país, a nossa Constituição, ela nos dá liberdade de culto. Mas, se nós olharmos as notícias pelo mundo afora, nós vamos ver muitos relatos de pessoas que têm grandes sofrimentos na sua vida por causa da rejeição que recebem dentro do seio da sua própria família pelo fato
dessas pessoas serem cristãs. E há relatos tristes. Tem aos montes na internet, se a gente for procurar. De pais que se põem contra filhos, porque os filhos se tornaram cristãos. De filhos que se põem contra pais, porque os pais aceitaram a fé cristã. De irmãos que deixam de se falar, que nunca mais olham um para o outro. Por quê? Porque um deles se tornou cristão. Pessoas que perdem o direito à herança, que saem de casa sem nada. Simplesmente sem nada, literalmente sem nada. Por quê? Porque abraçaram a fé cristã e então foram rejeitados. Eu acho que quando Jesus disse essas palavras do texto de Mateus 10, ele falou isso com muita tristeza no seu coração. E a mão de Jesus não foi dura. A mão de Jesus foi real. A sua palavra foi real. E ele disse isso com lamento. E olha o que Jesus sofreu. Olha o que os seus discípulos sofreram. Olhem para aquilo que os primeiros cristãos sofreram. Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado logo no início da igreja. Por o fato dele ser cristão, ele teve de pagar com a sua própria vida. Assim então nós vemos profetas, apóstolos, evangelistas, homens e mulheres de Deus, durante tanto tempo, durante todos os tempos, sendo rejeitados, sendo banidos. E tudo isso como resultado final da rejeição, não propriamente à pessoa, não a esse filho, a esse pai, a esse irmão, a essa irmã. Mas quem está sendo literalmente rejeitado? O Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele, em última análise, está sendo rejeitado. Agora, o que nós sempre precisamos ver é que o objetivo de Deus, nós temos isso aqui como lema da nossa mensagem, sempre o propósito, o objetivo de Deus é que Ele veio para unir e não para separar. Deus jamais quis isso. Mas nos tempos de Noé, Deus deu décadas para que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. Já nos tempos de Noé, Deus quis que toda a população da terra prestasse culto a Ele. Mas quando veio o dilúvio e a arca se fechou, quantas pessoas eram justas diante de Deus? Quantas pessoas confiaram em Deus? Podemos contar nas palmas das duas mãos. 8 pessoas foram contadas entre os santos de Deus, aqueles que não rejeitaram a Deus. Então Deus deu tempo, Deus deu oportunidade. E Deus quer a união de todos em torno da sua palavra. E Jesus disse isso um dia de uma forma muito triste, de uma forma muito melancólica, quando ele um dia estava sobre a colina, diante de Jerusalém, e olhou para aquela cidade amada, a cidade do templo de Deus, e ele lamentou sobre aquela cidade. E vocês lembram o que Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Vocês viraram as costas para Deus. Por isso Jesus fala com tanta seriedade, lembrando de que nós temos uma alma imortal. E ele continua no nosso texto. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor aquele que não está pronto para morrer, assim como eu vou morrer. O texto continua.
e as palavras são difíceis. Mas nós precisamos saber e aqui receber a orientação bíblica que Jesus não está ofendendo o quarto mandamento. Jesus não está ofendendo aqui o pai ou a mãe. Pelo contrário, Jesus está reafirmando aqui diante das pessoas que Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Por mais que nós amemos o nosso pai ou a nossa mãe, não foram eles que morreram pelos nossos pecados. Pelo contrário, Jesus também morreu pelos pecados do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, filhos e filhas. Então Jesus ressalta, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E é em torno dele que nós precisamos estar reunidos. Porque a Bíblia ensina que não há nenhum outro sobre a terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. Todos tenham a mesma esperança. Por isso, no final do nosso texto aqui no Evangelho que nós ouvimos e lemos, Jesus também fala das recompensas. E ele diz que quem recebe a ele, Jesus Cristo, recebe o próprio Pai. E quem faz o bem ao seu próximo por vida e não da morte. Ele é o Deus da salvação e não da condenação. Jesus morreu sobre a cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e mostrou a cada um de nós que assim como ele vive, nós também devemos viver. Viver na presença de Deus e todos unidos, a família. Esse é o objetivo de Deus, é o propósito de Deus. E que jamais possa haver nenhuma divisão, nenhuma salvação, para que todos tenham a mesma fé. O apóstolo Paulo falou sobre isso no texto que nós ouvimos na carta aos Romanos. Agora vocês pertencem a Ele, pertencem a Jesus, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Ou seja, para que nós de fato sejamos filhos tementes a Deus e produzamos os frutos que Deus espera de cada um dos seus filhos. Assim, encerrando a nossa reflexão, eu quero ainda ressaltar de que todos nós precisamos sempre estar cientes que Jesus falou também em problemas, em dificuldades. Mas Jesus também fala de bênçãos. Conforme eu disse antes, Jesus fala da cruz, mas ele também fala da sua presença na nossa vida. E nós sabemos que nós também podemos passar por problemas, dificuldades, preocupações, angústias, também por causa da nossa fé. Mas nós temos a promessa de Jesus de que Ele sempre vai estar conosco todos os dias. Então, se você particularmente tem algum problema, algum conflito na sua fé de qualquer natureza, leve isso a Deus. Leve isso à igreja. Leve isso ao seu pastor. Leve isso a um amigo em quem você confia, em quem você pode, então, depositar confiança. Procure sempre dar o melhor testemunho e procure sempre viver uma vida sem conflito, uma vida em união diante de Deus. Porque Jesus também, na sua palavra, nos ensina a olhar para a frente. Jesus nos ensina a olhar para o alto, para o prêmio da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus, que é o céu, que é a vida eterna. Então, sim, não mais problemas, não mais dificuldades, não mais lágrimas, não mais luto e não mais dor. Que Deus, então, permita que todos nós possamos viver a nossa fé cristã unidos em torno de Jesus. E que nós sempre lembremos que nós somos um. Nós temos um só Senhor e Salvador Jesus. Nós temos uma só fé. Nós temos um só batismo. Nós temos somente um céu, uma vida eterna.
Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos na presença de Jesus, para confessarmos o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, aquele que veio para reunir todos aqueles que lhe pertencem na presença do Pai. Amém. A congregação pode se assentar. Nós vamos agora para o momento do nosso ofertar do culto, que faz parte também do nosso culto, e entoamos então o hino conforme sempre. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo não deixarei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo não deixarei. Nós vamos ter um momento de oração diante do Senhor, em que nós queremos elevar o nosso coração e o nosso pensamento a Deus e colocar tudo aquilo que vai no coração, no íntimo de cada um de nós. Queremos ressaltar então que vamos orar pelos enfermos, enlutados, pessoas que passam por dificuldades, os abatidos, também pessoas que passam por tristeza, depressão, enfim, muitos problemas, muitas dificuldades pelas quais os cristãos também passam e eles sentem isso na sua vida. Temos um pedido especial de Cláudia Pereira Reis, também para lembrar em nossa oração. E queremos também hoje agradecer, temos conosco no culto o nosso jovem João Victor Canepili. João, que bom que estás aqui hoje conosco. Nós o visitamos no hospital. João esteve alguns dias hospitalizado e no dia do seu aniversário, dos 19 anos, ele recebeu alta e pôde ir para casa. Então, que Deus abençoe e guarde. Enfim, todos nós temos nossos pedidos, desejos, aquilo que nós queremos lançar diante de Deus. Nós seguimos as palavras conforme vai sendo projetado. Amado Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti por Teu imenso amor. Mesmo em nossa iniquidade, Tu demonstraste o quanto nos amas. Livra-nos do desejo de alcançarmos a salvação por méritos próprios e ensina-nos a sermos gratos pela Tua obra redentora. Concede que em todos os tempos a Tua Igreja tenha coragem de anunciar o perdão que vem das Tuas mãos, fazendo com que muitos pecadores sejam reconciliados contigo. Toca o coração dos cristãos espalhados pelo mundo, para que vivam e experimentem este perdão, compartilhando-o com os irmãos na fé, com seus familiares e com todas as pessoas com quem convivem. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, para que sejamos como a mulher que, arrependida, jogou-se aos Teus pés
e te agradeceu com sinceridade. As tantas dificuldades e batalhas da vida diária, por vezes nos as fazem esquecer teu grande sacrifício e perdão, mas pela ação do teu Espírito, lembra-nos e preenche-nos com imensa gratidão. Nós, ó Pai, chegamos à tua presença para colocar tudo aquilo que vai na vida, no coração de cada um de nós. Neste momento, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu concedeste àqueles que completaram mais um ano de vida. Te agradecemos por aqueles que passam por problemas de saúde, tristeza, depressão, angústias, enfim, todos os problemas diante dos quais, ó Pai, nós também vivemos e precisamos do teu cuidado, da tua atenção. Nós te agradecemos de uma forma especial pelos aniversariantes, nós te agradecemos pela tua congregação, te agradecemos pelo seu pastor, também pela liderança desta igreja e por todos os membros. Agradecemos assim, ó Pai, que tu abençoaste o João Victor na sua recuperação. Oramos por Cláudia Pereira Reis, que precisa do teu cuidado de uma forma especial. Oramos também pelo pastor Mário, sua esposa Nadir, a filha Luíse, que estão em viagem a Rondônia, a cidade de Ariquemes, visitando o seu filho, estagiário, o Gabriel, e a esposa Suelen. Que eles possam estar unidos como uma família e também render a Ti graças e louvor. Abençoa, ó Pai, assim, a cada um de nós e que nós sempre possamos viver na Tua presença, no Teu cuidado. Rei eterno, pedimos também pelo nosso país, para que Tu o abençoes, bem como os nossos governantes e líderes. Concede a eles sabedoria para governar e vontade de fazer a Tua vontade. Que a Tua mão poderosa esteja sempre estendida sobre o Teu povo, e ele, então, cheio de gratidão, te renderá louvores muito além desta vida, te honrará e cantará graças por toda a eternidade. Conduze-nos neste caminho, Senhor amado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós recebemos a Santa Ceia como um grande dom de Deus, uma grande bênção do Senhor, porque Ele vem à nossa vida, ao nosso coração, mediante o pão e o vinho, trazendo o corpo e sangue de Jesus, para perdão, vida e salvação.
Então, preparado está aquele que reconhece essa dependência diante de Deus e que é carente da graça e da misericórdia do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia em 2 filas, então. Os comungantes vêm pela central e retornam, então, pelas laterais. Primeiramente participam os ajudantes e depois, então, a congregação segue. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, marchando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. As trevas vou vulgar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Perdão aqui terá por teu favor. Eu sempre te clamar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me ver chamar, contigo, meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de
receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus, de fato, é um privilégio para aqueles que creem. Para aqueles que têm Jesus em sua vida, em seu coração. Para aqueles que não estão separados de Deus, mas para aqueles que estão unidos ao Senhor. Para aqueles que podem cantar, assim como nós cantamos neste hino que é tão lindo, tão maravilhoso. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. É uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. Mais perto, mais próximo. Assim como a criança sempre se achega mais ao colo do pai e da mãe para buscar consolo, conforto, e especialmente quando ela está triste, quando ela está machucada. Nós queremos ter um momento de ação de graças e nos dirigimos ao Senhor conforme projetado. Senhor Deus, que nos alimentaste com o corpo e sangue de Jesus Cristo, dados no pão e vinho, mediante a palavra, rogamos-te que este alimento fortaleça a nossa fé e o nosso amor por ti e pelas outras pessoas. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nos tempos antigos, Deus deu ordem ao profeta ao profeta sacerdote, para que ele estendesse a sua mão sobre o povo e dirigisse a bênção. Essa ordem foi dada a Arão. Por isso nós chamamos a bênção final no culto de bênção arônica. Arão a proferiu sobre o povo de Deus, amando de Deus, para que o povo pudesse sair da presença de Deus abençoado. E é isso que nós sempre fazemos também no culto. Nós não deixamos a casa de Deus sem receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A congregação pode se assentar. Que bom que vocês puderam estar hoje aqui conosco, na casa de Deus, para este momento de culto e devoção. E eu agradeço também ao presidente Jairo, pastor Mário, a liderança, pelo convite, então, de estar aqui com vocês, assim como já estivemos em outras oportunidades. Sempre é bom estar aqui, é um momento prazeroso, um privilégio estar aqui na congregação Cristo de Lajeado, onde há culto a Deus, onde a palavra de Deus é anunciada, onde o Senhor Jesus é levado ao coração das pessoas. Que Deus então abençoe a cada um de vocês, membros, visitantes também, que temos conosco. Visitantes podem levantar as mãos. Ok? Sejam bem-vindos. Sempre é bom termos irmãos e irmãs conosco, que se unem também conosco no culto a Deus. Amanhã de manhã nós vamos ter então nosso culto às 9 horas. E próximo final de semana segue a programação com o pastor Mário, então, no seu retorno. Na sexta-feira à noite, eu ainda quero só fazer esse registro, nós vamos ter um casamento aqui. Da Eveline Castro e do Rafael Schneider, que estão aqui conosco no culto, e vão se unir, então, sexta-feira à noite também, na bênção de Deus, aqui na casa de Deus. Que isso seja também uma bênção desejada. Então, um bom domingo a todos, um bom final de semana, e possamos ir todos na bênção de Deus.